ter cooperação internacional. Isso é esperado, não só para a segurança, para um monte de coisa. Você tem cooperação internacional, isso é muito bem-vindo. Outra coisa é abrir mão da própria soberania e entregar o controle, inclusive sobre a segurança interna, a outro país. Né? Quando a gente lembra ali como a DEA, né, aquele departamento, né, antinarcóticos americano, atuava dentro da própria Colômbia, ele operava como uma polícia dentro da Colômbia, se sobrepondo muitas vezes à própria polícia colombiana. Era um ato, em grande medida, de desespero. Sem falar, né, que, veja, não é tratar como terroristas organizações criminosas que são muito violentas, mas elas não são terroristas, elas têm outra característica. O propósito delas não é o mesmo de grupos terroristas propriamente ditos, né? Então tem um equívoco, né, nesse tipo de coisa. É muito mais alguma coisa para criar ali um sensacionalismo, né? Olha aí, estamos combatendo as organizações criminosas, tanto que a gente as trata como se fossem terroristas. Não é isso que vai resolver. Você tem que as tratar como que elas são, organizações criminosas, que tem um tipo de estratégia diferente daquela que vale para os grupos terroristas. Né? Não vai funcionar da mesma maneira. Né? Não faz sentido. Mas isso, na realidade, entra dentro dessa retórica política, né, da extrema-direita, e às vezes até da direita radical, que não chega a ser a extrema-direita, mas está ali perto dela e que a autoriza, né, o tempo inteiro. A gente sabe que tem uma direita conservadora no Brasil que tem ali conectado as posições da extrema-direita, né? São os democratas semileais, como um cientista político espanhol, Juan Lins, costumava chamá-los, né? Aqueles que são democratas só enquanto a democracia lhes é conveniente. Quando deixa de ser, eles abraçam sem nenhum problema o autoritarismo. E aí são os que abraçam essa extrema-direita. Esses caras também gostam de falar disso, né? Vamos tratar organizações criminosas como terroristas. Veja, não é isso que as vai tornar piores do que já são, não é isso que vai resolver e criar reais formas de combatê-las, né? Enfim, é um discurso meio de maluco, né? E não à toa, né? Tem lugar numa organização, né, de comunicação tão abjeta, né, como é a Revista Oeste, que se presta a esse tipo de debate, né? Um certo folhetim ali da extrema-direita. Eles estão muito articulados, né? Tem aquela Auriverde também, não sei se você já viu, que é impressionante. Sim, que era subsidiária da Jovem Pan, né? E não subsidiária, era uma repetidora, né? Da Jovem Pan e que até conseguiu ser expulsa da rede Jovem Pan de tão extremista que era, né? Você veja a que ponto se chega, né? Quando alguém é extremista demais até para estar na Jovem Pan. É realmente muito engraçado se não fosse trágico, né? Hoje aconteceu o seguinte: o Moraes proibiu que um réu militar da ativa depusesse de farda sobre o golpe, e dizendo que a acusação não é contra o Exército Brasileiro. Foi no depoimento aí dos réus do núcleo 3 da trama golpista. Segundo o juiz auxiliar Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, que atua no gabinete de Moraes, o ministro ordenou que os réus sejam interrogados com roupas civis porque a acusação é contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo. A determinação foi questionada pelas defesas de 2 tenentes-coronéis da ativa, Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima, que foram solicitados a deixar o local em que serão interrogados para que trocassem de roupa antes de poderem falar. Eu vou passar o vídeo aqui, eu queria o seu comentário a respeito dessa atitude do Moraes. Por favor, vamos lá. Para informar que o Rafael deveria retirar a farda dele para poder fazer a audiência, e a gente ficou sem entender, gostaria de entender qual a fundamentação legal dele não poder estar fardado durante a audiência. Isso foi determinação do ministro relator, na medida em que a acusação é voltada contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo. Excelência, só uma questão que eu gostaria de ponderar, é que é o seguinte: o primeiro ponto é que não há nenhuma determinação, pelo menos nos autos que tem a gente tomado conhecimento, de que ele não deveria estar fardado. O segundo ponto é que ele está fardado porque ele é militar da ativa, né, nessa unidade militar onde ele está preso. O que sugeriram, pelo menos ao meu ver, é algo que atenta até contra a dignidade, tanto do oficialato, né, quanto do acusado, porque sugeriram que ele pegasse uma roupa emprestada. Então, assim, sob pena de não poder participar da audiência, né,
participar do interrogatório. Então, a gente gostaria de se insurgir contra isso. Primeiro, que não há fundamentação legal idônea. Segundo, porque também não foi feita nenhuma recomendação a ponto de que ele pudesse, anteriormente, por exemplo, trazer um terno, que a família dele, né, pudesse trazer um terno, ou uma roupa que fosse também digna para o ato, entendeu? Para a condição dele de tenente-coronel do Exército Brasileiro. E, assim, era meio que óbvio que ele estaria fardado, até mesmo porque, em todas as audiências que ele participou, até o presente momento, em todas ele estava devidamente fardado, como se espera de um militar na unidade prisional. A gente sabe que não é o Exército Brasileiro que está hoje na condição, né, de réu, é a pessoa do Rafael, mas que, nesse caso, ele é um militar preso. Então, assim, era meio que previsto que ele fosse estar fardado. Então, esperar que ele pegue a roupa emprestada de alguém para poder participar de um ato no qual ele vai poder exercer o direito de defesa dele é uma situação que, ao meu ver, submeter ao militar a isso, no mínimo, assim, é questionável. Mas, assim, eu entendo que, se não for possível, pelo menos em relação a ele, que seja designada uma outra data e que tenha essa determinação dos autos de que ele não deveria comparecer com o fardamento dele, que é o previsto, e com uma outra roupa que fosse digna, né, para o ato. Excelência, só para eu entender, então. No caso, o Rafael ele não vai participar do interrogatório, no caso? Não, vai participar, doutor. É só levar roupa. Mas aí, que roupa que ele vai botar? Doutor, não sei. Um terno, alguma coisa, Então, mas eu deveria estar avisado no processo antes. Como é que a gente vai chegar aqui e pedir para ele pedir a roupa para alguém? Bom, isso aqui que o Moraes está fazendo não é uma provocação, é uma determinação ali. E ele está, enfim, fazendo o que se espera de um juiz. Tem... Volta e meia nos jornais, um editorial contra ele. Hoje tem aquela Lígia, sei lá o quê, colunista da Folha, lavajatista, acusando Moraes de perseguir a liberdade de expressão, de ser um censor. Como é que você vê o papel do Alexandre de Moraes na defesa da soberania nacional, ou ele, de fato, um censor? Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Olha, vamos lá. Acho que é preciso, primeiro, separar as coisas, né? Vamos lá. Primeiro, não acho que ele está, ao fazer isso, criando qualquer tipo de constrangimento indevido ao réu. Né? O que ele está querendo justamente é evitar que o réu se utilize, né, das próprias Forças Armadas como um instrumento de sua defesa, né, ao, na realidade, confundir as duas situações, a sua situação de alguém que cometeu um crime mesmo, e aí sendo um militar cometeu um crime, o que torna mais grave no meu entendimento, porque afinal de contas é alguém que teria a confiança do Estado brasileiro, estava querendo trair o Estado brasileiro, né, e ainda por cima, na hora de se defender, quer se escudar na condição de militar, né, indo ali com a farda como se o que estivesse ali sob escrutínio é a figura do soldado, e não aquela pessoa específica.